Muito bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre pequenos começos, grandes propósitos. Vê que essa palavra, ela tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. E também, eu acredito que você, em algum aspecto da sua vida também esteja vivenciando algo semelhante ao que nós vamos ouvir hoje aqui na palavra de Deus. Você já tentou acender um fogo com o carvão molhado? Qual que é a situação num caso desses? Você sopra e nada acontece. Às vezes, na vida, você está exatamente assim. Você tem o fósforo, você tem a lenha, você tem tudo, mas só que parece que a lenha está molhada. Aí você ora e nada acontece. Você sopra e nada acontece. Você clama e nada acontece. Nada da brasa acender, do fogo pegar, da coisa começar a acontecer. Aí a gente pensa, será que esse fogo um dia vai subir? Será que essa fogueira um dia vai acender? Será que eu ainda vou ver essas brasas queimarem? É exatamente assim que muitos de nós nos sentimos quando olhamos para algo que tem estrutura, que tem potencial, que tem promessa, mas ainda não pegou fogo, mas ainda não aqueceu, ainda não engrenou, parece que ainda não chegou no ponto. Nesse momento, é muito importante você lembrar dessa palavra pastoral: creia no propósito de Deus, creia que Deus tem um plano. Uma vez que você está fazendo a coisa certa, você pode esperar que o resultado ele virá, mas não é na hora que a gente quer, não é do jeito que nós gostaríamos, é no tempo de Deus. Em Zacarias, no capítulo 4 e versículo 10, diz: pois quem desprezará o dia dos humildes começos? Só aquela pessoa que não tem entendimento é que despreza. Por exemplo, você nunca vai ver um professor de jiu-jitsu, de faixa preta, terceiro dan, rindo daquele aluno que entrou hoje, que é faixa branca ainda na academia. Você nunca vai ver. Você nunca vai ver um influenciador digital com mais de 1 milhão de seguidores rir daquele que começou hoje e tem apenas 10 seguidores. Você nunca vai ver um bilionário ele ficar ironizando aquele que ainda não alcançou o seu primeiro milhão. Normalmente, aquelas pessoas que zombam, que criticam, que fazem escárnio, que te desanimam, que falam mal de você, são pessoas que não se enquadram nesse padrão que eu acabei de falar. Então não fique preocupado, não fique, porque o problema delas não é você, o problema delas é com elas mesmas. E você precisa entender que somente há uma pessoa a quem você deve agradar, que é a Deus. E você precisa estar muito bem sintonizado, o seu coração com o coração de Deus, para ouvir tais palavras como: eu é que sei, filha, que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. É isso que nós precisamos estar sempre lembrando, de que não há motivos para se preocupar. Só quem despreza os pequenos começos é quem ainda não chegou lá. Agora, todo mundo que um dia já chegou lá na vida, sabe o preço que é o crescimento, sabe a dificuldade que é você permanecer e perseverar para chegar aonde você quer chegar. Você olha para a igreja, às vezes você olha para a nossa igreja aqui,
lugares vazios, cadeiras vazias. Você olha, por exemplo, para o esforço dos times, pelo empenho das pessoas e pergunta: Deus, e em relação a essa obra aqui na igreja A Porta, será que vai acontecer mesmo? Será que o Senhor realmente tem um plano? Será que o chamado que o Senhor tem na vida desse pastor realmente é algo que vai fluir, que vai acontecer? Eu vim aqui te dizer o seguinte: Deus, Ele nunca começa algo grande do jeito que a gente espera. E tudo que hoje é grande, um dia foi pequeno, foi modesto. Algo que no início as pessoas não acreditavam. Eu conversava esses dias com um pastor de uma grande igreja, e ele falou assim: Ricardo, é o seguinte, quando você é pequeno, as pessoas não acreditam em você, elas zombam de você. Quando você fica grande, é a mesma coisa, só que elas só mudam o tipo de discurso, mas continuam desacreditando. Agora muda o foco, dizendo que agora você está fazendo outra coisa fora do plano de Deus. Então isso vai sempre existir. Ele começa pequeno, com pessoas simples, com pessoas improváveis e com situações difíceis também. Mas quando o povo, que é o povo da igreja, se compromete com uma visão, se compromete com uma missão e encarna valores e princípios, logo logo essa brasa vai acender. E logo logo também essa brasa vai queimar e contagiar outras brasas, que também por sua vez vão aquecer e vai fazer um grande fogo, um grande mover, um grande avivamento. Lembrando que quem é que sopra sobre as nossas brasas é o Espírito Santo. Deus, portanto, quer de nós apenas que nós façamos um ajuntamento aqui, de presença, de afinidade, de visão, de compromisso. Quando Deus, Ele vir isso em nós, Ele vai soprar sobre nós o seu sopro e o fogo vai acender. Quantos creem nisso? Amém? Foi o caso de Neemias. Vou contar aqui hoje 3 exemplos bíblicos. O primeiro deles é o Neemias. Neemias, ele tinha uma missão. A missão de Neemias, naquela época, ele viveu pós-exílio, então ele tinha como chamado reconstruir os muros que foram derrubados com a destruição de Jerusalém. Neemias, ele trabalhava como cerimonial do rei Artaxerxes, da Síria, e era muito influente. Neemias, ele convivia na sala do rei. Um belo dia, o rei o achou triste, perguntou: por que você está triste, Neemias? E ele falou o seguinte: majestade, como é que eu poderia ficar feliz se o meu povo está destruído, de que a minha cidade está queimada, as portas queimadas a fogo, os muros derrubados? E o rei perguntou: o que eu posso fazer por você? E o rei então deu para ele cartas de apresentação, deu pessoas, uma comitiva e muito dinheiro, muito recurso para que Neemias pudesse cumprir a missão. Então ele tinha recursos e ele também tinha uma palavra do rei. Mas ainda faltava uma coisa: faltava pessoas engajadas com a obra de reconstrução, porque ele tinha poucas pessoas e com as poucas que ele tinha, ainda tinha gente para pressionar, criticar, zombar e perseguir. Então o contexto de Neemias era esse. Neemias, ele era um homem preparado, com uma visão clara do que ele estava ali para fazer. Só que o cenário que ele tinha pela frente era desencorajador. Os muros estavam derrubados, a cidade estava em ruínas e o povo estava desanimado. O povo vinha de uma opressão, de um cativeiro. Mas Neemias não se deixou levar por esses sentimentos, por esse cenário negativo e desolador. Ele ainda teve que enfrentar
a oposição de Gerson, Tobias e Sambalá, zombadores que diziam: olha, mesmo que vocês consigam construir esse muro, se uma raposa passar perto dele, abanar o rabo, vai derrubar o muro que você está fazendo. Era esse o tipo de pessoa que tinha ali perto de Neemias. Neemias motivou o povo, dividiu tarefas, encaminhou cada um na sua cidade, na sua porta, orou e trabalhou. E, para o espanto de todos, o muro foi reconstruído, sabe em quantos dias? 52 dias. Um recorde até para os dias de hoje. Você pode imaginar, só um pedaço daquele muro, hoje é o Muro das Lamentações de Jerusalém. Então é esse muro que ele está falando. Aquele muro, daquela altura, daquela espessura, foi reconstruído em apenas 52 dias naquela época. Então deixe-me dizer uma coisa, presta atenção aqui. Quando num lugar houver uma visão clara, um envolvimento ativo de todas as pessoas, haverá uma reconstrução acelerada. E eu quero dizer para você nessa manhã, nós temos uma grande obra aqui nesse lugar, que é uma obra de reconstrução. Nós temos uma liderança, nós temos um chamado, nós temos recursos, nós temos uma visão clara. Agora é hora de você se envolver ativamente. Aí a aceleração será rápida. Se o envolvimento for lento, a aceleração será lenta. Mas quanto mais rápida for, maior e mais rápido será o crescimento. Outro exemplo da palavra de Deus lá do Velho Testamento. Quantos aqui já ouviram a história de Gideão? Juízes capítulo 7. Gideão um dia foi chamado por Deus também para uma grande obra. A princípio ele disse: Senhor, falou para o anjo, você deve estar enganado. Você está procurando um homem forte, poderoso? Esse homem não sou eu. A minha família, ela vem da tribo mais pobre de Israel. E da minha família eu sou o mais fraco. Então eu não sou a pessoa adequada para essa missão. Mas o anjo insistiu dizendo: não é você. Deus me mandou falar com você. Você vai libertar o povo dos midianitas. E o problema de Gideão não era pessoas, como no caso de Neemias. No caso de Gideão, só quando ele fez uma chamada, conseguiu reunir 32 mil homens. É muita gente. 32 mil homens é muita gente até para os dias atuais. A pensou você ter um exército com 32 mil pessoas? Foi o que Gideão, ele levantou. Mas, quem conhece a história, Deus reduziu aqueles 32 mil homens a apenas 300. 300 homens. E com estes 300 homens, Gideão, ele enfrentou os midianitas com um exército minúsculo. Deixa eu tentar aqui ilustrar, para você visualizar a proporção dessa batalha épica. Aqui em Juízes 8:10, fala que todos os que restavam de todo o exército dos povos do Oriente, 120 mil soldados armados haviam caído. Então, num dia só, esses 300 valentes de Gideão derrubaram 120 mil soldados. E ainda ficaram 15 mil de pé. Então, olha só, parece uma batalha desproporcional. E de fato é. Mas deixa eu te falar outra coisa aqui. Quando você está com Deus, ainda que você esteja em menor número, você vai ser maioria sempre. Amém? Porque o que importa é a presença de Deus com a gente. 120 mil pessoas
É um estádio, melhor, 2 estádios de futebol de abertura de Copa do Mundo lotados. Para você ver a dimensão do que aconteceu naquela época. E como foi que ele venceu? Ele venceu com estratégia, unidade e coragem. Diga comigo, estratégia, unidade e coragem. É como se um time da Série B vencesse o Real Madrid numa final de Champions League com gol de bicicleta. Entendeu? É mais ou menos essa a situação que Gideão viveu naquela época. Então, meus queridos irmãos, volta naquela palavra lá de Zacarias 4:10. Pois quem desprezará o dia dos humildes começos? Quando olhavam para Neemias, nada viam. Quando olhavam para Gideão, muito menos. Mas ambos venceram naquilo para o qual Deus os comissionou. Então, com isso, vou citar outro exemplo para vocês aqui, de um movimento que começou com um grupo pequeno de homens em Jerusalém, em Atos, no capítulo 1. Quem eram esses homens? Os 12 discípulos de Jesus, menos Judas Iscariotes, que havia sido substituído por outro discípulo, e ainda no meio desses 12, tinha um chamado Tomé. Quem era Tomé? É o que duvidava. Então precisa você ter uma noção de que naquele tempo Deus levantou 12 homens, aliás, 11 homens e um incrédulo, e esses 12, eles inauguraram um novo tempo, uma nova era, uma nova fase da vida do cristianismo e da igreja do Senhor. Aqueles 12 discípulos, eles não tinham nenhum prédio, eles não tinham nenhuma estrutura de som, eles não tinham Instagram, não tinham nada, mas eles tinham uma coisa: eles tinham Deus com eles. Eles tinham um Deus que havia os chamado, os comissionado para uma determinada tarefa. E eles tinham também um propósito claro. Qual era a ordem de Jesus para os seus discípulos? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa era a ordem. E eles estavam empenhados em cumprir a ordem. Eles estavam empenhados em fazer com que a missão fosse cumprida. É como se eles dissessem: missão dada, missão cumprida. Qual que é o resultado do trabalho daqueles 12 homens? Em Atos capítulo 1, o resultado é que hoje o cristianismo é uma religião de mais de 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo são cristãos, que se não fosse o trabalho daqueles 12, não seriam hoje. Está vendo a importância de você acreditar nas pequenas coisas, de você acreditar nos pequenos começos? Com 12 homens comprometidos, o mundo virou de ponta cabeça. Atos capítulo 4 e versículo 13, diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, e percebendo que eram homens iletrados e incultos, ou sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que verdadeiramente esses homens haviam estado com Jesus. Certo dia, Pedro e João foram levados ao sinédrio, só que os senadores olharam para aqueles homens e falaram assim: não tem como nós fazermos nada contra eles. Esses homens verdadeiramente estiveram com Jesus, não tem como negar. Porque o que nós vimos agora foi aquele paralítico que havia estado conosco por mais de 40 anos,
coxo na porta do templo, hoje ele está curado, olha ele aí. Não tem como negar fatos. E foi o que aconteceu. Estes homens verdadeiramente estiveram com Jesus. Então, meu querido, minha querida, não subestime o que Deus pode fazer com um pequeno grupo de pessoas cheio de fé, de propósito e de vontade de fazer a vontade de Deus. Amém? Os morávios, não sei quem conhece um pouco da história do cristianismo, os morávios eram cristãos europeus que eles começaram uma campanha de 24 horas de oração incessante, e essa campanha de oração, ela durou, sabe quantos dias? Ou melhor, quantos anos? Durou 100 anos. Quantos anos? 100 anos. Os morávios oraram 24 horas por 7 durante 100 anos. 100 anos. E nós vimos a Europa se levantar e a igreja ser preservada quando houve perseguição, graças a um povo que orou. Há uma igreja em Nova York chamada Igreja Batista do Tabernáculo. É também hoje conhecido como Tabernáculo do Brooklyn. Essa igreja, ela começou com 20 pessoas e ela quase fechou, mas eles permaneceram, e essa igreja hoje é uma das maiores igrejas de Manhattan. E essa igreja hoje é uma igreja que é referência no mundo inteiro, tem milhares de membros. E o coral do Tabernáculo do Brooklyn já ganhou 6 estatuetas do Grammy. Quem olhava esse pequeno grupo lá atrás, o que esse povo representa? Nada. Mas quem tem visão e olha, enxerga. E foi o que aconteceu. Hoje, irmãos, nós temos aí inúmeros exemplos de casos de superação, de crescimento, de expansão, algo que, inclusive eu já vivi, já vivenciei, já vi acontecer também diante dos meus olhos. Então nós não podemos jamais darmos lugar à dúvida, ao medo, a qualquer outro tipo de questionamento. Nós estamos aqui hoje, não sei quantos me conhecem aqui, pode parecer que eu sou mais novo do que sou, não vou falar a minha idade, inclusive semana que vem eu vou fazer aniversário, né? Nós, né, Pacheco? Pacheco faz aniversário no mesmo dia que eu, nasceu num dia abençoado, né, Pacheco? Amém. A gente pode até dividir aí a conta, né? A conta. Mas vou fazer agora aniversário de semana que vem, mas que eu estou no pastorado tem mais de 30 anos. Eu já vi Deus fazer coisas maravilhosas. Eu já vi obras começarem do zero, coisas assim tremendas, né? Por quê? Porque, irmãos, Deus está vivo, Deus é fiel, Ele está operando. O que Ele quer é só homens e mulheres que creem. Eu creio, eu não tenho dúvida, né? Então, eu quero desafiar você a olhar aqui ao redor. Nós temos um prédio. Quantas igrejas não gostariam de ter um prédio desse aqui no setor Bueno? É ou não é, irmãos? Nós temos um som, nós temos uma banda linda, maravilhosa, nós temos irmãos queridos que servem, tem você que é brilhante esse lugar, nós temos lá em cima, né, um trabalho maravilhoso com as crianças, nós temos tudo, nós temos esse é um sinal que Deus está te dando aqui agora. Não precisa nem usar fé, tá? Porque fé é quando você crê naquilo que você não vê, e nós todo mundo está vendo aqui. Então não é nem uma questão de fé, é uma questão de lógica, é uma questão de realmente de apenas você esperar para você ver Deus vai fazer. Então vou te dar aqui algumas orientações para você se tornar ainda mais abençoado e abençoar ainda mais a nossa igreja, né? Primeira, eu queria que você começasse, não como os morávios, que oraram 100 anos, mas eu queria que você começasse essa semana, talvez só uma semana, ou se você quiser fazer durante outras semanas também, maravilhoso. Comece a orar
todos os dias por essa igreja às 10 horas da manhã. Quando for 10 horas, coloca o seu celular para despertar e coloca lá um lembrete. Ore por 1 minuto por essa obra aqui, todos os dias nessa semana às 10 horas da manhã, que é esse horário que a gente está aqui, para você lembrar desse momento aqui. Faça isso. Essa é uma coisa que pode parecer fácil ou difícil, não sei, mas que vai ter um efeito cascata, vai ter um efeito poderoso que Deus, ele vai, peraí, esse aqui está pedindo, aquele dali também, vou ver o que está acontecendo nesse lugar, está todo mundo indo atrás, está todo mundo pedindo a mesma coisa, então eu vou fazer alguma coisa por esse povo, mais ou menos assim. Segunda coisa, convide, mas pessoalmente, pelo menos uma pessoa durante a semana para estar aqui com você domingo, pelo menos uma pessoa, lembrando que para você trazer uma pessoa, você tem que convidar pelo menos 3, é ou não é? Para você trazer uma pessoa para um compromisso, para um evento, para o culto, você precisa convidar pelo menos 3 pessoas, porque 2 vão ligar para você na última hora dizendo que não vem. Aí você tem aquela terceira pessoa que você chamou também, essa vai dizer, estou chegando, hein? Basta a localização aí que eu estou encostando, estou estacionando aí na porta. O que eu faço quando eu chegar? Onde é que eu assento? Então você vai ter uma pessoa que você vai trazer aqui. Porque quando cada um aqui de vocês, uma pequena experiência, quando cada um de vocês trouxerem mais uma pessoa, esse espaço aqui vai ficar 2 vezes maior. E você vai ver que a atmosfera vai mudar para melhor. E terceiro pedido. Primeiro, que você ore todos os dias, durante essa semana, às 10 da manhã, 1 minuto pela obra de Deus aqui da Igreja Porta. Segundo, convide 3 pessoas para vir uma pessoa. Quem sabe você é uma pessoa de oração, né? Vai vir as 3. Ou quem sabe vai vir mais de 3. Mas faça isso durante a semana. Você tem a semana inteira para você pensar. Mas não convide aquela pessoa que está em paz, lá na igreja dela. Não tira a pessoa lá da igreja dela, não. O pastor dela depois vai brigar comigo. Procura uma pessoa que não tem igreja. Pessoa que não frequenta igreja. Pessoa que não tem esse hábito que nós temos aqui. Pessoas que realmente precisam ouvir uma palavra de salvação. É essa pessoa que você tem que convidar. Amém? Entendeu? E terceiro, assuma uma função prática aqui na igreja. Assuma uma função prática. Seja parte da reconstrução, seja na recepção, na estrutura logística, seja na parte de organização, aqui na estrutura da música, do som, lá em cima com as crianças, na divulgação, no discipulado, aonde for, aonde o trilho do crescimento te direcionar também. E ali você vai participar do que nós já estamos fazendo aqui. É muito importante isso também. Não seja apenas um espectador, mas faça aquilo que você precisa fazer e o que precisa ser feito para que nós possamos montar e fortalecer ainda mais a nossa estrutura. Hoje eu te convido a fazer parte, não apenas assistir o que Deus está fazendo, porque a alegria lá na frente vai ser muito maior, de você olhar e dizer assim, eu participei disso aqui, eu coloquei um tijolo nessa muralha, eu participei do processo inicial, e você vai ter história para contar. Lá em Neemias, capítulo 4, versículo 16, fala assim, os que estavam reconstruindo o muro, cada um fazia sua parte. Então, essa é uma palavra-chave para nós hoje aqui também. Quando cada um de nós fizer o seu papel, cada um daqueles que está responsável por uma parte, fizer a sua parte, nós vamos ver o muro ser levantado num tempo recorde até para os dias atuais. Amém, irmãos? Você não está aqui por acaso. Hoje, por exemplo, você não está aqui, ninguém caiu de paraquedas, você está aqui porque Deus trouxe você aqui. E se Ele trouxe você aqui, Ele queria que você ouvisse isso. Deus, quero falar para um membro dessa igreja, Deus te plantou aqui para você ser um dos 300 de Gideão. Daqueles que vão levantar com fé, com força, com foco e vão vencer. Se você está recomeçando alguma área da sua vida, ou até mesmo recomeçando a sua própria vida, esse não poderia ser um lugar melhor para você recomeçar, porque nós também estamos recomeçando. Então está todo mundo recomeçando. Então todos nós estamos na mesma vibe, todos nós estamos na mesma situação. Basta agora nos unirmos, porque quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes, amém? Nós somos mais fortes. Tem um provérbio africano que diz o seguinte, se você quiser chegar rápido,
num determinado lugar, vá sozinho. Agora, se você quer chegar longe, vá com pessoas. Amém, irmãos? Então, nosso objetivo aqui não é chegar rápido a lugar nenhum, é chegar longe. Só que para chegar longe, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a investir dias, meses e anos da sua vida por uma visão, por um chamado de Deus. Se estamos recomeçando, somos como também Neemias. Neemias, ele fez um trabalho de recomeço, de reconstrução com força e com fé. E se temos uma missão, somos um grupo pequeno, lembra do pequeno grupo que Jesus deixou, era até menor do que esse aqui, era só 12, e dentre eles havia um que chamava Tomé ainda, que atrapalhava de vez em quando, porque ele era incrédulo, e eles conseguiram, porque não podemos conseguir também? Então, digo para você, levanta seus olhos, e comece a enxergar pela fé o que Deus ele tem preparado para você, para o seu futuro, nos próximos 5, 10 anos. Levanta também a sua voz hoje, declare: eu faço parte daquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Ou, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Eu quero ser uma das pessoas que Deus vai usar para levantar esse muro. Eu tenho certeza que quando esse muro for levantado, eu vou olhar para meus filhos e falar assim: olha, isso aqui é um exemplo para você acreditar que tudo é possível para Deus. Então, nós temos que lembrar de um contemporâneo também de Neemias, porque na época que foi reconstruído o muro, outra missão estava acontecendo também, paralelamente, que era a missão de Esdras e de Zorobabel, que era a reconstrução do templo. O muro era a responsabilidade de Neemias, o templo era a responsabilidade de Esdras. Tem até o livro de Esdras na Bíblia que conta a restauração do templo. Teve um certo momento que o povo olhou para Esdras e fez essa seguinte declaração, olha só. Disseram para Esdras: Esdras, levante-se, essa responsabilidade é sua, mas nós vamos te apoiar. Somente seja forte e mãos à obra. Ele ouviu isso do próprio pessoal que estava com ele, tá? E é isso que todo líder reconstruidor quer ouvir daqueles que estão com ele. É isso que eu quero ouvir também aí de você, onde você está, sentado, me assistindo, online. Eu quero que você olhe para mim e fale: pastor, diante de tudo isso que o senhor falou, diante de tudo que nós estamos vendo, nós entendemos que Deus te deu essa responsabilidade. Deus te deu essa responsabilidade, não há dúvidas. Porém, o senhor precisa do nosso apoio. Nós vamos te apoiar. Agora, seja forte e mãos à obra, porque nós vamos juntos com você. Essa atitude foi o que encheu o coração de Esdras de coragem, de determinação. Então, meus irmãos, na minha trajetória, como disse há pouco, eu já vi Deus fazer muita coisa. E eu posso lhes garantir uma coisa, que essa obra terá recompensa. Pelo que eu tenho visto, pelo que eu já experimentei, pelo que Deus já falou ao meu coração. Eu não tenho dúvida, porque Deus já me mostrou tudo. Deus já me mostrou tudo. Aos olhos espirituais da fé, eu antecipo você que Deus ele já fez. Ah, pastor, mas vai demorar muito tempo? Eu não sei se vai demorar muito tempo, mas eu tenho o tempo que me resta. Amém? Eu tenho todo o tempo do mundo para ver Deus fazer o que Ele vai fazer aqui. Né? Afinal de contas, eu comecei a ser pastor com 21 anos. E hoje terça-feira, eu vou fazer aniversário. Né? Mas já se passaram muitos anos. Não vou falar o valor, não vou falar o quanto, né? Mas eu já vi desde aquele de 94 até 24, muita coisa. Né? Eu já vi Deus fazer muita coisa. E eu já vi essa história, já via esse filme antes, como diz aquele. Já vi esse filme antes. Então, esse filme aqui eu já vi antes. Deus, Ele vai fazer. E eu tenho todo o tempo do mundo para esperar Deus fazer isso. Mas eu não gostaria de esperar muito tempo. Eu gostaria de que fosse rápido, para que quanto mais rápido acontecer, melhor. Então, a gente não precisa de multidões para fazer história, como, por exemplo, os casos que eu citei aqui, de Gideão e também lá dos discípulos. Tá? E também nós, irmãos, já temos o suficiente para começar. O que precisa mais? Nós temos pessoas
valiosas que Deus quer usar aqui nesse lugar. Amém? Então, se você está aqui hoje, eu creio e declaro que Deus já começou. Tá? Deus, ele já começou. Às vezes você já está envolvido e não sabe. Então, vou te cutucar nessa manhã aqui e dizer assim: acorda, porque você já está no plano de Deus, tá bom? Assim como Neemias e o povo, nós vamos ver a obra erguida em tempo recorde. Assim como Gideão, nós também vamos nos surpreender com os nossos próprios olhos, com aquilo que Deus vai fazer através de nós. E assim como aqueles 12 discípulos, dentre eles Tomé, nós vamos fazer a diferença nessa cidade, nós vamos fazer a diferença nessa terra, e nós vamos deixar um legado maravilhoso que Deus vai alcançar muitas e muitas pessoas. Nós vamos nos tornar pescadores de homens. E se você crê nessa palavra, e se você deseja fazer parte disso, diga amém, diga eu creio, eu tomo posse em nome do Senhor. Vamos cantar mais.